É bom que a gente tenha a oportunidade de gravar esses estudos, e aí a gente, na sequência, vai começar a disponibilizar esses estudos e esses encontros para a gente poder começar a partilhar com os nossos amigos que daqui a pouco não puderam participar, mas em outro momento podem sentar e assistir. Eu vou partilhar um pouquinho a minha tela para apresentar para vocês o nosso tema aqui. Só um instante. Aqui. Essa é a nossa mensagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre a ausência de um homem e suas terríveis consequências. Como eu estava falando para vocês, ouvindo as histórias de muitos homens, e essa semana mesmo, eu estava falando para o Túlio que eu comentava com o Túlio que eu ouvi a história dele, e aí eu contei uma parte da história dele, eu contei na minha unidade, na minha classe de escola sabatina, e foi uma verdadeira comoção, assim, as pessoas chorando. Eu vi vários homens chorando, né? E principalmente no momento em que eu falei da importância de você liberar perdão, liberar o perdão, como isso é restaurador. A liberação do perdão traz restauração. E aí um dos homens que estavam ali, que chorou muito, me mandou uma mensagem: Atilibre, por favor, eu queria muito conversar com você. Eu queria entender esse negócio. Eu queria saber o que é isso. O que é esse negócio de perdão. Eu queria entender por que a minha vida não vai para frente e por aí vai. E aí eu me encontrei com esse rapaz na quarta-feira, comecei a conversar com ele e a gente eu comecei a ouvir a história dele, gente, intimamente ligado com problemas com a paternidade, problemas com o pai, dificuldades, e agora ele é pai e muita coisa ele está reproduzindo, né, daquilo que o pai fazia, e ele, às vezes, de forma imperceptível, ele reproduz também, né? Então, nós vemos que a ausência de um homem, a ausência de um homem no lar, né, traz consequências catastróficas, e a menos que Deus intervenha, eu creio que esse foi o caso do Celso, esse foi o caso do Túlio, Deus interviu, Deus apareceu de forma graciosa e trouxe restauração, trouxe uma nova vida, um novo brilho, né, para a vida de vocês. E a história de vocês mostra muito isso. Deus é capaz de restaurar essas consequências, mas elas ficam, as marcas ficam, né? O Marcel está chegando aqui. As marcas elas ficam, né? Então, nós vivemos hoje numa sociedade com muitos órfãos e viúvas. Órfãos e viúvas mesmo, né? Crianças que não têm pai, mulheres que não têm mais esposo. E essa é uma realidade hoje. Porque os homens morrem mais cedo, os homens morrem, têm mais probabilidades de morrer, seja por doença, seja por assassinato, enfim, acidentes de trânsito. Então, invariavelmente, o homem morre mais. Então, há um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas está relacionado com órfãos e viúvas, e há uma intimidade entre esse grupo, inclusive a palavra de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a todo momento na Bíblia, quando se fala de questão social, a Bíblia ela vai mencionar dois grupos de pessoas que são o grupo de pessoas mais vulneráveis que existe. Mais vulnerável que existe. Eu não consegui fazer porque Esse grupo, eu só vou
Vou tirar aqui o som dos céus que estava no som ali. Esse grupo, que é o mais vulnerável de todos, é o grupo de órfãos e viúvas. E o que há em comum entre esse grupo? A ausência de um homem. Então, a ausência de um homem traz para esse grupo essa vulnerabilidade. E a Bíblia menciona a todo momento, quando vai falar de questão social, ela vai falar sobre o grupo de órfãos e viúvas e pede para que o povo de Israel cuidem dos órfãos e das viúvas, alimentem essas pessoas, protejam essas pessoas. Por quê? Porque esse é um grupo de pessoas vulnerável, o mais vulnerável de todos. E nos dias atuais, apesar de nós termos uma sociedade que avançou em muitos aspectos, então hoje uma mulher, por exemplo, que é viúva, ela recebe uma pensão do governo, né? Às vezes um órfão, uma criança, né, também às vezes recebe uma pensão do governo. Há hoje talvez uma proteção social, né, institucionalizada um pouco maior do que nos tempos de Israel. Mas esse grupo de pessoas continua sendo o grupo de pessoas mais vulnerável que existe, mesmo hoje, por muitos aspectos. E aí eu não falo só do aspecto econômico e financeiro, né? Eu falo principalmente do aspecto emocional e espiritual. Uma família sem a presença de um homem é uma família desestruturada, é uma família manca. E vocês que já enfrentaram a dureza de viver sem a presença de um homem e as histórias que vocês nos contaram, elas corroboram exatamente isso que eu estou falando. Como é difícil viver num lar sem a presença de um homem, né? Então, há um texto na Bíblia muito conhecido, né? Esse é um texto que vocês conhecem, vocês já ouviram muitas vezes. Eu, particularmente, já li e reli, já ministrei, inclusive, muitas vezes sobre esse texto, porque o livro de Tiago, para mim, é o livro mais. É o meu livro de cabeceira, digamos assim, da Bíblia. Tem muitos livros que eu amo na Bíblia. Eu amo Provérbios, amo Salmos, eu amo o livro de Gênesis. Mas o livro de Tiago são apenas 5 capítulos e cada verso desse livro é um sermão, é uma mensagem, né? E é um livro importante da Bíblia. E nesse livro nós temos um verso que é muito conhecido. E o texto diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. Gente, eu já li esse texto milhares de vezes. Mas quando eu fui fazer essa mensagem, escrever essa mensagem, e eu li esse texto, pela primeira vez eu me atentei para esse detalhe. Deus aqui está falando e ele se auto-intitula, né? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai. Deus é Pai. Pai é a maneira como Deus ama ser chamado pelos seus filhos. Ele se auto-intitula Pai. Quando Jesus esteve nessa terra, né, e foi ensinar as pessoas a orar, qual é a primeira coisa que eles ensinaram as pessoas a dizerem? Pai nosso que estás no céu. Essa é a primeira lição que Jesus coloca quando ele nos ensina a orar. Ame a Deus por Pai, porque Deus é Pai. Isso é maravilhoso, cara. Porque aí, lendo esse texto, o texto, na verdade, ele não está falando de Deus, o Pai, ele está falando dos órfãos e das viúvas, porque ele está dizendo que a religião pura e imaculada não é estar na igreja, não é entregar folhetos, não é dar estudos bíblicos, não é cantar, não é pregar. E tudo isso é maravilhoso e tudo isso está dentro do escopo pode estar dentro do escopo da religião. Mas quando Tiago ele vai definir a religião, quando ele vai resumir a religião,
ele usa apenas duas características. Ele seleciona para dizer o que é mais importante. E ele diz: a verdadeira religião, aquela que é pura e imaculada, é essa: visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações. Órfãos e viúvas são o grupo de pessoas mais vulnerável. E o que nós temos em comum nesse grupo de pessoas? A ausência de um homem. A ausência de um homem. E aqui nesse texto, nesse pequeno texto, Tiago faz questão de relembrar que esse grupo de pessoas, por mais que seja um grupo de pessoas que sofrem, que tem a ausência de um homem, esse grupo de pessoas pode contar com Deus como sendo seu pai, sendo seu pai. Deus é pai dos órfãos e das viúvas. E se você ler, há textos na Bíblia, inúmeros textos na Bíblia que vai falar, e Deus dizendo: eu cuido dos órfãos e das viúvas. Vocês estão negligenciando os órfãos e as viúvas. Vocês devem cuidar dos órfãos e das viúvas. É uma atribuição, é uma condição como cristãos hoje, sermos esse suporte para famílias que não têm a presença de um homem. Então, inclusive essa foto que vocês estão vendo, essa foto é a foto de uma família cristã no Oriente Médio, não, na África. E o pai, o esposo dessa mulher, foi morto por muçulmanos. E tem ocorrido muitos casos de famílias que estão com órfãos e viúvas cristãs, pela morte do pai, por parte dos muçulmanos. Então, essa família aqui, que vocês estão vendo, essas 3 criancinhas e essa mulher, elas perderam o esposo. Ela perdeu o esposo e as crianças perderam o pai. Vulnerabilidade completa. Vulnerabilidade. Então, é uma condição terrível, né? E eu queria mencionar aqui com vocês algumas das consequências dessa ausência, tá? Da ausência de um homem no lar. São consequências, e aqui são estatísticas, tá? São consequências catastróficas. Presta bem atenção. Olha a primeira consequência. 71% das adolescentes grávidas têm pais ausentes ou vêm de lares sem a presença de um pai. Vocês já viram adolescentes, já conheceram adolescentes que engravidaram? Quando você vai ver a história dessa menina, essa menina não teve a presença do pai. É muito comum. Estatisticamente falando, isso é muito comum, né? Então, 71% das adolescentes grávidas, elas vêm de lares com a ausência do pai. Não tem pai. Olha a consequência catastrófica, né? Uma outra estatística: 63% dos suicídios de jovens são de lares com pais ausentes. Gente, isso aqui é chocante. Jovens, crianças, hoje crianças estão se suicidando. Jovens estão se suicidando. E aí vai estudar, vai ver a condição desse jovem. Ele vem de um lar sem a presença de um pai. É sério isso. É muito sério. Uma outra estatística aqui: 85% das crianças que apresentam desordem comportamental vêm de lares com a ausência paterna. Sabe aquela gurizada que dá trabalho para a sociedade, para a polícia, dá trabalho para a família, dá trabalho no bairro, que causa problemas. Trabalho por diácono. Oi?
O diácono da igreja. Dá trabalho, isso, Tulhão, dá trabalho para o diácono da igreja, exatamente. 85% desses jovens vai olhar a vida desse jovem. Começa Felipe, a só um olhar a momento. vida desse jovem. Pode falar. E a gente tem que olhar com carinho, porque a gente brinca, esses meninos que dão trabalho. Mas ontem minha sogra ainda estava falando sobre isso. A gente precisa ter um olhar carinhoso, caridoso com esses meninos da igreja que dão trabalho, porque essa mãe sozinha na igreja querendo esse apoio que Deus prometeu, cuide das órfãs e das viúvas, e a gente é o primeiro a meter o pau, esses moleques encapetados, não sei o que e tudo, e elas ali estão pedindo socorro. Porque essas crianças, Exato. eu falo isso, quando eles foram dedicados a Deus naquela igreja, todos nós assumimos o compromisso de ajudar aquela família a criar aquela criança. E depois, muitas vezes, a gente é o primeiro a meter o pau. É Desculpa estar verdade. entrando aí no Não, seu... não, podem participar, gente. Isso aqui não é sermão, não. Que é estudo, tá? É exatamente isso, Túlio. Tiago 1,27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Olhe para a vida desses jovens. Vocês que trabalham, já trabalharam, o Celso que já trabalhou muitos anos também com desbravadores, começa a olhar para a vida daquele jovenzinho que está lá, às vezes dando um trabalhão, ensina, você fala, você vê que tem costumes, tem falas, tem maneira de agir diferentes. Quando você vai olhar a fundo, você vai ver o quê? É um jovem sem a presença de um pai. Sem a presença de um pai. Né? Então, a gente vai somando essas estatísticas e sabe o que a gente vai percebendo? Que a ausência de um homem é talvez o grande câncer da sociedade moderna. Parece que todos os males da sociedade moderna têm quase sua totalidade da sua raiz na ausência de um pai, na ausência de um homem. Né? Mais uma estatística para vocês aqui. Ó. Olha isso, gente. 80% dos estupradores vêm de lares com ausência paterna. Que coisa mais chocante. Imaginar que esses homens que hoje violentam mulheres, crianças, nasceram, cresceram e tiveram como consequência, muitos deles tiveram como consequência, esses graves transtornos, distúrbios, escolhas ruins, erradas para a sua vida, como consequência de não ter um pai. Ou ter um pai, obviamente, um pai abusador, que é muito comum esses abusadores terem tido pais abusadores. Né? É traumático, é trágico, né? Mais uma estatística aqui. 71% dos casos de abandono escolar no ensino médio vem de lares com ausência paterna. Eu trabalhei em escola e eu presenciei muitas vezes jovens sem o apoio dos pais. E aí, quer saber, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou estudar, né? Eu me lembro do Celso, não sei se foi o Celso, se foi o Túlio, contando das histórias de vocês, que vocês tinham, às vezes, que andar muito para poder ir lá estudar e fazer alguma... E aí o pai não apoiava, acho que era o Celso, contou, Celso? Foi no meu ensino, eu abandonei a escola na sétima série, cara. Olha aí. Sétima série, e aí eu vim para Brasília, e aqui foi que eu voltei à cidade de novo. Mas meu pai ele não me apoiava de jeito maneira, era no ensino profissional. Eu comecei a fazer um Que aí curso. você queria mecânica e ele queria que você fizesse marcenaria, né? E foi um abuso mesmo. Ele chegou a. E aí ele passou a implicar comigo. Eu nem contei isso no testemunho, ele passou a implicar comigo em relação à igreja. Então, a igreja da expansão na época lá, aquela época nossa lá, tu lembra muito bem disso, a irmã Raimundinha, ela era muito dinâmica. Então, assim, então, na igreja era assim, a gente chegava na igreja sábado de manhã, é bem rapidinho, pessoal, não vou contar muita coisa não.
E aí a irmã Raimundinha levava a gente para almoçar na casa dela, eu ia almoçar na casa dela, eu era cliente lá, viu, Túlio? Então, almoçava Já na casa dela, anotado. à tarde ia fazer trabalho missionário, depois tinha um JA, depois tinha um social, e no domingo tinha passeio, às vezes, né? Ia para Em Mumunhas, umas. era vários lugares. Então, assim, muitas vezes eu ia em casa, avisava meu pai e tal, mas meu pai começou eu me lembro muito bem de um dia que eu cheguei em casa de um social e o meu pai estava em casa com a mulher dele e tal, e ele não deixou eu entrar em casa, e eu ia para o passeio no outro dia, e eu já era tarde, o social terminou tarde, lá no condomínio privê, era uma distância grande da expansão, da 18 da expansão para o condomínio privê, o Túlio sabe o que eu estou falando, é um pedacinho até bom a pé. E aí eu cheguei em casa e não consegui entrar, meu pai não ele estava dentro de casa, até uma enteada dele atendeu, falou assim, ó, seu pai não quer deixar você entrar, não. E eu dormi no alpendre, cara, só com a Nossa. roupa do corpo. Então, assim, muitos abusos, assim, que me fizeram, eu vendo o Atilibre falar aí, me fizeram trazer isso também um pouco para o tratamento com meu filho. E aí, com meu filho, hoje que tem 21 anos, hoje eu olho para ele e eu não dei o testemunho com ele, futuramente eu quero dar o testemunho aqui no grupo. Eu olho para ele, exatamente o Atilibre falando aí, desse cara repetindo esses padrões com o filho, né? Eu me peguei muitas vezes com o meu filho, Tauan. Eu tenho um homem e uma mulher, né? O Tauan e a Tauane, e agora eu tenho uma menina pequena de 10 anos. E o meu pai falava uma coisa comigo que ficava na minha cabeça, né? Couro de homem não dá primeira. Diz que couro de homem não dá primeira. Isso era o que ele falava. Então, assim, homem pode dormir na rua, pode ficar com fome, pode apanhar e tal. E não é assim, né? A gente não sabe, a gente sabe que não é assim. Que coisa, né? É exatamente isso, Celso. A gente vai vendo o reflexo dessa ausência na nossa vida. E a gente vai entendendo muitas coisas. Que talvez até então a gente não tinha entendido. E agora a gente vai entendendo. Puxa, há uma explicação para esse comportamento, para essa situação, né? E nós vamos vendo no decorrer dessas estatísticas. Olha mais uma estatística aqui. Presta atenção aqui. Vocês já foram numa prisão? Gente, se você for numa prisão e você vai ver que talvez essa estatística aqui pode ser até maior. Você vai ouvir as histórias daqueles homens. Sabe o que você vai encontrar em comum entre eles? A ausência de um pai. A ausência de um pai. E ouvindo aqui o Celso, ouvindo o Túlio, sabe o que eu fiquei pensando, Celso? Como vocês hoje são homens de bem, homens de Deus. Amém. Eu fiquei tentando imaginar como teria sido a história de vocês com um pai ali do lado, presente, orando, cuidando, zelando, né? Aí nesse ponto, às vezes a gente volta para trás e talvez a gente faça essa reflexão, mas o que teria sido? E aí eu preciso também parar e pensar o seguinte: Deus, volta para Tiago 1,27, Deus é Pai. Vocês não foram abandonados. Vocês tiveram um Pai. E o Pai Celeste é o Pai perfeito. O Pai Celeste é o Pai que não erra, é o Pai que não abandona. A Bíblia diz: ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, esse é um texto lá de Isaías 49, 15. Ainda que uma mãe viesse a se esquecer do seu filho, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Essa é uma promessa. Deus não se esquece. Deus não abandona, porque Deus é o Pai perfeito. Mas quando a gente olha essas estatísticas aqui, talvez elas nos chocam, mas talvez elas não façam tão parte assim da nossa existência, porque, de alguma forma,
né? Ou por de alguma forma, o nosso pai estava ali, né? Pode não ter sido o pai cuidador, o pai que orava, mas talvez foi o pai provedor, né? E aí quando a gente olha, não, mas eu não tive uma ausência completa, foi uma ausência em partes, né? E aí eu queria entrar nessa questão aqui com vocês. A ausência na presença. E a ausência na presença. E quando o pai está ali, mas ao mesmo tempo ele não está ali. Aí a gente começa a refletir sobre a nossa vida como pais, a nossa vida como homens. Porque é possível eu estar presente, porém ausente. E quais são as consequências? E aí eu queria dizer para você, eu não sei o que é pior. Sinceramente, eu não sei o que é pior. Se a ausência completa ou se a ausência na presença. Porque a ausência completa é uma ferida, é uma mágoa, é uma dor, né? Mas, daqui a pouco, aparece um tio, aparece um avô, né? E de alguma forma, aparece um padrasto que, de alguma forma, tenta suprir essa demanda. Não vai conseguir suprir na sua essência, mas tá ali. Agora, como fazer no caso de um pai que é presente, porém ausente? Que escolha essa criança que tem? Essa menininha que está olhando para esse pai, que não está ali com ela, ele está ali com o seu papel, com o seu celular. Ele não está com essa criança. Ele está ao lado, porém ele não está ali. Ele está apenas de corpo presente. Como que a gente faz? O que essa criança pode fazer? Quase nada. Se esse pai não despertar, ele simplesmente não vai perceber e ele pode passar uma vida toda sendo presente, porém ausente. E essa aqui talvez seja a maior de todas as tragédias. Pais que têm a oportunidade de estarem ao lado dos seus filhos. Porém, deliberadamente eles escolhem: eu quero estar aqui, mas eu não quero estar com você. Eu quero fazer outra coisa. Tilibra, Pode falar, Celso. Analisando a história do Túlio, que a gente sempre acha que a nossa história ela é dura, né? Aí, olhando para a história do Túlio, eu falei, meu Deus, os caras... E provavelmente tem gente com história piores que a nossa, né, Túlio? Tem. Sim. Mas, para mim, uma dificuldade enorme que eu tinha era de perdoar meu pai. Eu tinha uma dificuldade enorme de perdoar meu pai. Eu não conseguia entender como a única coisa que eu queria de um pai mesmo era... Eu lembro de uma vez apenas na minha vida, em toda a minha vida, de ter tido um Natal em que meu pai brincou de bola comigo e com meu irmão. Uma vez. Isso ficou marcado, assim... Você está falando de ausência na presença, era quando ele não estava presente, oprimindo, batendo na minha mãe, bebendo, ele estava de fato ausente, né? Então, ele não era provedor, ele não era protetor e ele não era presente. E aí, depois que ele faleceu, eu tive eu não contei a história da morte dele para vocês também, que também é um outro testemunho que eu quero contar depois. Mas depois que ele faleceu, eu passei a me falei, cara, eu preciso saber das minhas origens, de fato. Como é que era o meu pai? Como é que era? Quem é que é parente do meu pai que pode me dar essas informações? E aí eu fui atrás de uma tia minha que tem 90 e... A gente chama ela de tia Mimosa. Ela é irmã de criação dele. Eu fui ouvir a história do meu pai através dessa tia. Então, meu pai foi abandonado na cidade de Anápolis pela família, na rua,
muito novo. Por quê? Porque a mãe dele não tinha condições de alimentar ele. Então, abandonou ele, deu ele para o meu avô. Então, assim, meu pai, com menos de 5 anos de idade, acho que de 4 para 5 anos de idade, ele foi abandonado. E a minha tia, minha madrinha falou que pegou ele. Ela até fala: Celso, seu pai apareceu para a gente com a barriga parecendo aqueles cachorros com barriga d'água, magro, abandonado, entendeu? Então, assim, eu imagino o que essa criança, até o nascimento, até os 4, 5 anos, o que ele sofreu de abuso. E depois foi para o meu avô, que também era um homem muito rude, bruto, né? E que criou ele, claro, deu alimento para ele, deu uma casa, mas não deu amor e carinho como um pai deveria dar. Então, quando eu comecei a entender essa história do meu pai, e a gente só consegue ver isso com a percepção do Espírito de Deus, não tem jeito. Se o Espírito de Deus não estiver dentro do nosso coração, a gente não consegue perdoar. E aí eu passei a eu passei a olhar para o meu pai com um olhar diferente. Outros olhos, né? Com outros olhos. É isso, Celso. A gente precisa entender o porquê de muitas coisas estarem acontecendo hoje. Quando a gente olha para esses delinquentes que estão dentro de uma prisão, a gente usa essa frase grotesca que às vezes a gente aprende aí, né? Bandido bom é bandido morto. A gente quer a morte dessas pessoas. Mas você ao menos parou para pensar a história dessas pessoas, o porquê dessas pessoas estarem ali. Eu não estou generalizando, existem casos de adolescentes, de jovens que tiveram bons pais e assim, ainda assim escolheram um caminho ruim. Acontece. Mas, em geral, o que acontece é essa ausência. Ausência. E é uma ausência tão traumática que ela passa a ser reproduzida em escala. Eu fui abandonado, eu fui abusado, e agora eu passo a abandonar e abusar. E aí, e é geracional, isso vai passando de geração para geração. E a menos que Deus intervenha e quebre essa maldição, continua esse processo. Então, a ausência na presença, particularmente para mim, passa a ser algo terrível, tão terrível quanto a completa ausência. E talvez até pior. Talvez até pior. Eu quero passar um pequeno vídeo para vocês. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Nós já estamos finalizando. Talvez eu não consiga finalizar aqui todo o processo da mensagem. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que eu assisti esses dias aqui. E eu acho que ele se aplica ao que nós estamos falando aqui. Prestem bem atenção no vídeo, tá? Vou colocar aqui para nós. Vocês conseguem visualizar aí, né? A imagem. Felipe, eu não tô conseguindo ver vídeo, não. Não? É só a imagem, só uma... Tá só a imagem da apresentação. Tá só o slide. Só um instantinho. Eu tenho que mudar aqui. Agora vai. Agora vocês estão vendo aí, né? Estão vendo? Sim, sim. Tá. Sim. E aí o Wendel fica com o áudio aberto aí, vai traduzindo para nós. O que ela disse do pai aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Alguém sabe o que significa essa frase? Falou para ela sentar. Não precisa sentar. Não, pode sentar, tipo... É isso aqui, gente. É um retrato de muitas famílias. Esse vídeo aqui é o retrato de muitas famílias. Famílias que, no momento em que vem o aperto, que vem a tribulação, que vem a avalanche, o primeiro a sair correndo é o homem. Aquele que deveria estar para proteger, aquele que foi colocado ali para cuidar, é aquele que é o primeiro a abandonar. É o primeiro a abandonar. Então, diante
dessa ausência, eu posso dizer que hoje nós vemos uma geração de crianças órfãs de pais vivos. Será que eu estou sendo muito dramático aqui? Até vou mudar aqui a... Será que eu estou sendo muito dramático? Ou essa é uma realidade? A gente pode dizer que essa é uma realidade. Vivemos uma geração de crianças órfãs de pais vivos. O que eu tenho visto é muito pai, a gente chama de muito pai Nutella, né? É muito paizinho Nutella que o cara não é protetor. A minha esposa, ela tem me chamado muita atenção para isso. O homem tem que ser protetor, provedor e presente. Eu tenho me policiado nessas questões, porque nós homens, pelo menos a nossa geração, a gente se preocupa muito com a provisão. A provisão é algo assim, eu sempre me preocupei, minha esposa, eu procuro ela não ter falta de nada, mas assim, a proteção e a presença, eu digo que ela até hoje, na minha cabeça, ela é mais fundamental do que a provisão. Sim. Você tem que estar presente, você tem que participar. Agora mesmo eu tô até fazendo a reunião em paralelo com a minha filha, que hoje é o Dia Mundial dos Bravadores lá na igreja, e a minha filha está num treinamento, a minha esposa está num treinamento de inteligência emocional, e a minha filha ficou sob minha responsabilidade de cuidar e ajudar. Então, estou aqui com vocês e estou ali com ela. E a mãe dela saiu agora de manhã cedo para o treinamento e deixou ela, e ela acordou e a mãe não estava. Isso já viu, né? Acordou brava ali, tá reclamando. Eu falei, filha, a gente vai fazer uma chamada de vídeo já com a mamãe, tá? Ela não tá ali sem querer entender. Tem 10 anos. Então, assim, hoje eu tenho um prazer enorme e vejo a importância. E nessa estatística sua, Tilibri, faltou uma coisa que eu participei de desbravador, eu acho que faltou, se a gente for olhar. Sim. O homossexualismo tem muita relação com o pai. E eu vi isso dentro da igreja aqui da 26 de setembro. Eu vi alguns casos de meninos aqui que tinham uns trejeitos homossexuais. E quando você ia olhar para a família, o pai não estava nem aí. Nem aí. E tinha um que tá o pai dentro de casa, mas também era outro que não dava exemplo, não era presente. Então, estão intimamente ligados. Gente, o tempo está avançado, eu preciso finalizar. Eu vou passar bem rapidinho aqui, porque eu só quero passar uma ideia para vocês aqui, para vocês compreenderem a questão do estudo, tá? Eu vou finalizar. Minha princesa, dá um oi para vocês aí. Oi. Que coisa mais linda. Tudo bom, querida? Tudo. Oi. Tá bom. O papai já vai, tá? Já libera o papai. Já libera o papai aí. Tá bom. Para o pai te ajudar. Já. Gente, presta atenção nesse videozinho aqui. Ele é curtinho. Olha para essa menininha aqui, ó. Olha o rostinho dela. Até encontrar o pai e a mãe. Sabe o que é isso aqui? Isso é a segurança e a presença de um pai na vida de um filho. Olha o rostinho. O rostinho da segurança. O rostinho dessa criança é o rostinho da segurança de alguém que encontrou seu pai. Mas você viu o rostinho dela antes? De desespero? Cadê o meu pai? Cadê a minha segurança? Porque o pai, presta bem atenção, o pai é o porto seguro. E quantas crianças estão vivendo hoje sem o porto seguro? Sem o porto seguro, gente. Que coisa terrível. Eu vou apenas finalizar com a ideia da ausência do sacerdote no lar. Eu quero que vocês prestem atenção só no seguinte. O conhecimento de Deus é geracional, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Eu quero finalizar com isso aqui. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que é o coração? O coração
é o órgão vital do nosso corpo. Sem coração, você e eu morremos. É um órgão vital. O Túlio, que é bombeiro, que já participou de muitos resgates, você sabe, né, Túlio, você que atendeu muitas pessoas, quando você vai atender alguém, a primeira coisa que você vê é se algum órgão vital foi atingido. Porque se um órgão vital foi atingido, não tem muito o que fazer. Não tem muito para onde ir, né? Então, o coração é o órgão vital do nosso corpo. É vital. Diante dessa realidade, Ellen White diz assim, que o coração da sociedade, da igreja e da nação é o lar. A casa, a tua família é o coração da sociedade, da igreja e da nação. Vocês estão entendendo a importância de uma casa? A tua casa é o órgão vital da sociedade, da igreja e da nação. Por isso eu bato tanto nessa tecla quando eu falo com pastores, com líderes, eu digo, olha, a gente precisa trabalhar com família. Trabalha com família, porque família é órgão vital. Todas as coisas ao redor da família são periféricos. Família é órgão vital do corpo. Por isso Ellen White diz, a igreja, o lar é o coração da sociedade, da igreja e da nação. E aí, agora a gente vai afunilando, tá? Presta atenção nesse texto. Todos os membros da família se centralizam em quem? No pai. No pai. Não se esqueça disso. Todos os membros da sua casa são centralizados em você. Você é o centro do seu lar. Se Ellen White fosse reescrever esse texto, ela poderia dizer: você é o coração da sua casa. O homem é o órgão vital da casa. Por isso ela vai dizer: você é o legislador. Você ilustra em sua própria varonilidade as serenas virtudes. Olha as virtudes que você traz para sua casa: energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência, prestatividade. O pai é, em certo sentido, sacerdote da família, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Você é o centro da sua casa. Então, trazendo essa ideia do coração, o coração deve ser guardado porque dele procedem as saídas da vida, ou seja, o coração é um órgão vital. O coração da sociedade, da igreja e da nação é a sua casa. E aí, afunilando, adivinha quem é o coração da casa? Você. O homem, você, homem, é o coração da sua casa. Se você estudar a Bíblia, você vai perceber, por exemplo, que a mulher, ela foi tirada da onde? Da costela, né? Lateral. Para que serve a costela, Túlio? Proteção dos órgãos vitais. Você está entendendo qual é o papel da tua esposa? Proteger você. O papel da tua esposa é te proteger. E as nossas esposas, elas nos protegem por meio da oração. Elas nos protegem, nos auxiliando. Elas são ajudadoras idôneas. Você está entendendo a importância agora de uma mulher na vida de um homem? As nossas mulheres, elas protegem os órgãos vitais. A gente precisa conversar com as mulheres. Você precisa dizer para sua mulher: eu preciso da tua proteção. Eu quero te desafiar hoje a pedir a proteção da tua esposa. Ore por mim. Tenha a humildade de pedir para ela orar por você. Ore por mim. Me proteja. Sabe por quê? Porque nós, homens, estamos sob ataque. Porque quando um matador de aluguel, um assassino,
vai matar alguém, adivinha onde ele mira? Ele mira nos órgãos vitais, é no coração. Ele não vai atirar no teu pé, ele não vai atirar no teu braço, ele vai atirar no teu coração. Porque é ali que ele vai te matar. E Satanás sabe disso. E entendendo isso, entendendo que o homem é o coração de um lar, e o lar é o coração da igreja e da nação, aonde Satanás vai atacar? É no coração, meu amigo, ele vai atacar você. Você e eu estamos sob ataque. E sabe o que mais me choca? O que mais me choca é ver que nós, como igreja, não estamos protegendo o coração. Nós ainda não entendemos. Nós ainda estamos, né, brincando. Vou usar aqui uma expressão, pode ser chula, mas a gente está brincando de ministérios e fazendo ministério disso, ministério daquilo. Eu não estou dizendo que esses ministérios são menos importantes, todos são importantes. Mas veja, órgãos vitais precisam ser cuidados, como nenhum outro. Eu posso continuar minha vida sem um braço, eu posso continuar minha vida sem uma perna, mas eu não posso continuar sem um coração. Não posso, simplesmente não posso. E eu finalizo essa mensagem com esse texto que vocês já conhecem, já cansaram de me ouvir falar. Porque esse texto, ele resume basicamente o que a gente está conversando aqui. Por que é tão importante guardar o coração? Por que é tão importante guardar a vida de um homem? Por que a vida de um homem é tão importante para uma família? Não é só pela ausência do provedor. Não é só isso. É porque quando uma família não tem um valente que cuida, essa família está completamente vulnerável. E a palavra aqui é vulnerável. Está vulnerável. E é possível hoje nós olharmos famílias com homens dentro de casa, porém essa família está vulnerável. Porque esse pai ou esse esposo não está cuidando da sua casa como deveria. Então, o apelo que eu gostaria de fazer para cada um de vocês hoje é: cuide da sua vida, cuide da sua família, tenha a real noção de que você está sob ataque. Nós estudamos na lição sobre a armadura de Deus. Gente, Satanás, ele não tá para brincadeira. Eu não sei se você parou para perceber, não sei se isso tem chamado a sua atenção, mas o mundo está entrando em colapso. O mundo está entrando em colapso. A gente hoje não tem mais tempo para respirar. De manhã aconteceu uma catástrofe aqui, meio-dia já aconteceu outra em tal lugar, de noite já aconteceu outra em tal lugar. Cara, Jesus está voltando. Satanás está nos atacando também, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele quer destruir o maior número de pessoas, e ele não consegue fazer isso matando todo mundo. E ele nem precisa fazer isso. O que ele precisa fazer? Ele só precisa mirar no coração. Quando ele mirar no coração e acertar o coração, ele conseguiu destruir o coração da sociedade, da igreja e da nação. Vocês estão entendendo o tamanho da importância que você tem na sua casa? Você está entendendo que você não é só uma figura decorativa no teu lar? Você está entendendo que você não é só um provedor? Que provedor é só um pedacinho do processo? Você é o coração. E eu queria finalizar com essa mensagem. Você é o coração da tua casa. E como coração, como sendo essa centralidade, você é central na tua casa. Todos
os membros da sua família são centralizados em você. E todos esperam de você orientação e todas essas virtudes, energia, integridade, honestidade, paciência, coragem, diligência, prestatividade. Isso tem que vir de quem? Tem que vir de você. Tem que vir de você. Então a minha oração para vocês nessa manhã, nesse dia, é para que vocês saiam desse estudo assustados. Se assustem com isso. Não saiam tranquilos daqui. Saiam daqui assim, meu Deus, eu sou o centro da minha casa, eu sou o coração do meu lar. Alguma coisa tem que acontecer com você, gente. Você não pode sair daqui ouvindo essas verdades, você não pode sair daqui sendo o mesmo que você é. E o meu desejo é que cada um de nós possamos ser verdadeiramente esses homens que vão zelar pelas suas famílias, porque de acordo com a palavra de Deus, um homem ou ninguém pode entrar na casa de um valente e levar dali os seus bens, sem que antes ele o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Vocês estão entendendo o tamanho da vulnerabilidade de um lar sem a presença de um valente? Então, diante desse estudo, fica a nossa resposta. Daqui em diante, eu quero ser o valente da minha casa. Eu vou lutar contra o inimigo. Eu vou me portar diante do inimigo como um valente. Eu vou colocar todas as armaduras de Deus e ser esse valente que vai guerrear contra o inimigo. Porque a igreja não está aqui simplesmente para defender-se. A igreja está nessa terra para atacar o inimigo. E ela vai atacar por meio dos valentes de Deus, que somos cada um de nós. Que Deus abençoe vocês. Mais uma vez, desculpa pelo avançado da hora. Vamos orar, amigos? Assim como vocês estão, feche os olhos de vocês, nós vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu santo nome por mais esse momento que tivemos o privilégio de estudar a tua palavra. Amém. Hoje nós entendemos mais uma vez que o Senhor está nos chamando para sermos os seus valentes, para cuidarmos de nossas casas, cuidarmos de nossas famílias. Por favor, Senhor, nos perdoe se até aqui temos falhado nesse propósito e nos ajude para que nós de fato possamos compreender e sairmos daqui desse estudo, entendendo claramente qual é a nossa função. O Senhor nos colocou em nossas casas para sermos os guardadores, os vigias, os valentes, os atalaias, que vão proteger, que vão guardar, que vão orientar, que vão apresentar diante do Senhor, pela manhã e pela tarde, o sacrifício do altar. Nós entregamos nas tuas mãos nossas famílias, porque sozinhos nós não temos a capacidade de cuidar, nós não temos como vencer o inimigo. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que é Pai. E o nosso Deus tem todo o poder. E o inimigo não tem poder nenhum quando nós estamos diante do Senhor, ancorados no Senhor, que é a nossa rocha. Abençoe cada homem que está aqui. Abençoe suas famílias. Abençoe seus filhos, suas esposas. Fortaleça o lar desses homens. E que esses lares sejam lares bem ordenados, bem disciplinados, que vão pregar o evangelho sem que se abra a sua boca, apenas com o seu exemplo. É o nosso pedido, é a nossa oração, nós o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia bem feliz. Aqueles que tiverem a oportunidade e puderem participar do nosso Congresso de Homens, vai ser hoje às 15 horas, vai ser transmitido, vai ficar gravado também para vocês poderem depois partilhar, tá? Eu vou só pedir desculpa para vocês, porque é exatamente essa palestra que eu fiz aqui é a que eu vou fazer hoje, ali no nosso congresso. Se vocês forem me assistir, vocês vão assistir repetido. Muito bom. Mas que Deus possa abençoar vocês. Já tivemos e spoiler. outras palestras. Oi?
Temos um spoiler já. Já tiveram spoiler, exatamente, tá? Mas orem por mim, orem por esse congresso, orem por esse encontro. Nós vamos ter ali aproximadamente 200 homens que vão estar ali, e a minha oração é para que eles sejam impactados com essas mensagens e que eles saiam dali incomodados. Eu quero que eles saiam dali incomodados. Não é um encontro para celebrar, para dar risada, para jogar confete, não. É encontro para cair de joelho, para buscar a bênção de Deus e para aprender a ser um sacerdote, porque nós somos o coração das nossas casas. Amém. Amém? Amém. Amém. Wendel, Amém. Marcel, Celso, Julião, beijo no coração de vocês. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Que Deus abençoe vocês, tá? Bom sábado aí para todo Feliz mundo. sábado. Valeu, bom Um abraço, sábado, pessoal. Até de tarde. Bom sábado, João. Amém.